Muito bom, vamos lá, seguindo em frente com a Serra de Sukkah, a gente no Daf Tet Vav Amud Bet, apareceu na Mishnah o seguinte, Ober Uchot Amitah, apareceu na Mishnah que se a pessoa quiser usar os pés da cama como shar, isso daqui é proibido, porque os pés da cama, embora sejam feitos de madeira, eles são produzidos como cama, e automaticamente eles recebem tumá. Agora, a Gemara entende no primeiro momento que está se tratando de uma cama que quebrou e eu quero usar a madeira que sobrou dos pés da cama como sar. E mesmo que agora isso daqui já não tenha utilidade nenhuma, já que no começo isso era de uma cama que recebia tumá, continua sendo proibida. Por isso, baseado nessa primeira compreensão da Mishnah, fala Gmará, Leima Messai Rabi Ami Bar Teviomi. A priori, a nossa Mishnah apoia o que Rabi Ami Bar Teviomi falou. Dema Rabi Ami Bar Teviomi, Schachá Bevlaea Kelim, que é alguém que usou de schach, Kelim, utensílios que recebem tumá, mas que passaram por blai, que estragaram, já não servem mais para nada. Mesmo assim, psulá. Mesmo assim, o schach está inválido, ou seja, um shar que ele vem de algo que era passul, algo que não era kasher para shar porque recebia tumá, mesmo que no momento presente ele já estragou, já está velho e já não recebe mais tumá, não serve de shar. Então, a priori, a nossa Mishnah apoia o que Rabi Ami Bar Tivyomi falou. Fala Gemara, não, que Dama Rav Hanan Amarebi, como Rav Hanan falou no nome de Rebi, Beruchau Shtei Kraim, Bektsarau Shtei Kraim. Está se tratando aqui que foi usado não só madeiras que sobraram de uma cama, o pé da cama inteiro, o pé da cama ainda está formado, ele está inteiro lá, por isso ele ainda é considerado um cli que recebe tumá. Igual o Rav Hanan falou em nome de Rebbe isso em outra situação, que a gente vai ver em breve, aqui também a Hanami, também na nossa Mishnah, Beruchal Shteikraim, Bektsarau Shteikraim, o pé da cama está inteiro, ou a parte comprida da cama com as duas pernas, ou a parte curta com as duas pernas, mas ainda é um pé de cama inteiro, não só restos de madeira. Por isso aqui ele, no momento presente, ele também recebe tumá. Não dá para concluir da nossa Mishnah que algo que recebia tumá e parou de receber, se isso daqui está inválido ou não. Algo que no momento presente recebe Tumá, com certeza está inválido, não serve de Ishar, mas algo que recebia Tumá e agora não mais, ainda assim existe a dúvida. Ei, Reit Maderav Hanan Amarebi, onde Rav Hanan falou em nome de Rebbe, essa explicação que está tratando que você tem o pé da cama, que é tanto a parte lateral quanto os pés da cama, a Hadetnan, ele falou sobre outro assunto, ele falou sobre o seguinte, sobre a seguinte Mishnah, está ensinando a Mishnah o seguinte, דף ט"ז עמוד א', מיטה מטמאת חבילה ומטהרת חבילה, דברי רב אליעזר. Reb Eliezer fala uma cama que se impurificou enquanto ela estava inteira, ou seja, eu tinha uma cama inteira dentro de casa, certo? Com todas as pernas e toda a misgueira de madeira, com colchão em cima. Se essa cama se impurificou inteira, um morto encostou nela, ou algo do tipo, e eu quero levar ela no mikve para purificar, eu tenho que levar ela inteira no mikve, certo? Eu não posso levar parte por parte. Chachamim omnim, mitamat evarim ou miteret evarim. E Chachamim falam que não, se for parte por parte, se for pedacinho, pedacinho, não tem problema também. Eu posso levar um pé no mikve, depois o outro pé, depois o outro, não preciso levar o conjunto inteiro. Posso levar parte por parte, não montado. Mainihu, Evarim Mainihu, o que que é Evarim da cama, certo? O que que é partes da cama? Amarav Hanan Amarebi, Aruchal Shtei Kraim, Ktsanau Shtei Kraim. Fala Rav Hanan em nome de Rebbe. Isso que Rahamim falaram, que eu posso desmontar a cama e levar ela no mikve, está se tratando que eu desmonto a cama numa situação e que as partes ainda são significativas, ou seja, as pernas da cama, não é que eu separo completamente cada pedacinho, eu pego a parte lateral com as pernas, a outra parte lateral com as pernas é um pedaço grande, porque se eu desmontar a cama completamente, então ela deixou de receber tomar porque ela foi desmontada. Algo que era um cli quebrou, foi completamente desmontado, ele deixa de receber tumá. Então aqui está se tratando que ainda tenho pedaços grandes dessa cama e eu levo isso no mikve. É sobre isso que a Ramim falaram. Então aqui Rav Hanan falou em nome de Rebbe essa lahá, que quando eu tenho a lateral com as pernas, ainda recebe tumá e precisa ser levado no mikve, e a gente puxou isso de explicação para a nossa Mishnah. Pergunta Gemara, Lemai Hazi. Pergunta Gemara fala, olha, uma cama completa, ela recebe tumá porque ela serve de cama.
mas só a parte lateral com a perna, certo? Só aquele meio retângulo, por exemplo, o que que eu faço com isso? Não serve para nada. A priori, se não serve para nada, ele deveria perder a tumá. Se eu quebro a cama e eu tenho pedacinhos que não têm utilidade nenhuma, eles deixam de receber tumá. Então, por que a perna da cama colateral ainda recebe tumá? Para que que ela serve? Responde a Gemara, lemismechinhu aguda o lemitav alayu, o meshadei ashlei. Fala a Gemara, ainda serve, por quê? Embora eu não tenha a cama inteira, embora eu tenha só, por exemplo, um lado lateral com as pernas, eu posso colocar isso próximo à parede, passar fios de um lado dessa madeira até a parede, prender na parede e colocar uma cama em cima. Então, mesmo um lado da cama, um lado dos pés da cama, ainda serve para alguma coisa, ainda dá para produzir disso alguma coisa útil. Por isso, continua recebendo tuma. Gufa. Agora a Gemara vai trazer algo que foi falado antes para entender um pouquinho melhor. Amar Rabi Ami bar Teviomi, Schachab Evlei Keilim Psula. Falou Rabi Ami, filho de Teviomi, se a pessoa usou roupas velhas, certo? Por exemplo, roupas que já estragaram, já não servem mais de roupa, mesmo assim não serve de schar, porque já que quando roupa ela recebia tumá e era inválida para schar, mesmo que estragou, continua sendo proibido. Mai blai kelim, o que é restos de roupa? Amarabai, matlaniotin baem shalosh al shalosh, delo chazi lo leanim velo leashirim. São pedaços de pano que não tem nem 3 por 3 dedos, certo? É menos do que 3 por 3 dedos, quer dizer, não serve nem para quem é pobre nem rico usa isso. Completamente estragado, não serve mais para nada. Mesmo assim, fala Rabiami, já que antes isso daqui recebia Tumá e era inválido para ficar, continua sendo inválido. Fala Gmará, Tana Kevatei de Rabiami Bartiviomi. Temos uma braita que apoia o que Rabiami Bartiviomi falou. Machatzelet shel shifa veshel gemi, se eu tinha uma esteira feita de dois tipos de material, shifa ou gemi, certo? Tipos de madeira, tipos de material, shayarea, o resto dela, e a machatzelet, essa esteira, foi usada, deitavam, foi usada e foi estragando. Os restos dela, a falpi shenifchetu mekishiura, mesmo que sobrou um pedacinho bem pequeno, certo? Já não tem uma esteira grande, tenho só um restinho de esteira, em mesachechim bem, não posso usar elas de schach. Ou seja, no momento em que elas ficaram, mesmo que sobrou pouco, já não tenho mais uma esteira, tem um resto de esteira, bem pouquinho, mesmo assim não pode ser usado de schach, porque antes era uma esteira que recebia a tumá. Machatzeleta kanim, se eu tenho uma esteira feita de kanim, pedaços de madeira, assim, pedaços de gravetos ou algo do tipo. Então fala Braita que tem diferença. Se ela é gdolá, mesachechimba, ktana e mesachechimba. Se ela é grande, se é uma esteira de canim, que ela é muito grande, ela é feita para sombra, montam ela, produzem ela para fazer sombra. Então ela serve de schach. Mas se ela é muito pequena, se ela tem, sabe, 2 metros, então ela é produzida para deitar em cima, ela é produzida para ser um tipo de colchão. Então ela recebe tumá. Então, dependendo do tipo da machatzela, dependendo do tamanho da esteira, a gente entende para que ela foi produzida. Se ela foi produzida como schach, então pode usar de schach. Se ela foi produzida para fazer sombra ou algo do tipo, ela pode ser usada de escarro. Então, se ela é grande, com certeza essa foi a intenção. Se ela é pequena, ela tem o tamanho de um colchão, tem 2 metros por aí 10 centímetros, então não pode lesacher com ela, porque ela recebe tomar. Rableza Omer, Afi Mekabel tomar, vem Mesachechimba. Rableza fala que não, mesmo a grande recebe tomar e não pode usar ela de escarro, ou seja, mesmo a esteira grande, ela não é feita somente para cobrir, para usar de schar, para usar de cobertura, às vezes ela é feita também para deitar. Ela é feita para dormir em cima, algumas pessoas talvez. Então ela continua sendo proibida de ser usada de schar porque ela recebe tuma. Achotet bagadish. A gente viu na Mishnah que se eu tenho uma montanha de palha e eu começo a escavar embaixo para formar, para fazer um buraco do tamanho de uma sucá, de 7 por 7 tefachim com altura de 10, a sucá está inválida, certo? Porque o schach já está lá e depois é feito a parede. Então, já que vem no sentido contrário,
não é parede depois schach, é schach e depois parede, está inválido por tasev elaminasu. Amaravuna fala Ravuna, lo shanu ela shen sham halal tefach bemeshech shiva, avale sham halal tefach bemeshech shiva, areis é sukkah. Fala Ravuna, isso que não pode fazer dessa forma é só se na hora que eu montei a montanha, coloquei toda a palha no mesmo lugar, estava encostando no chão. Não tinha nenhum espacinho entre a montanha de palha e o chão. Mas se milechatrila, eu já criei um espaço de 7 por 7 tfachim, que é a largura da minha sucá, é a área da minha sucá, com uma altura de um tefach, ou seja, quando eu fui colocar a montanha de palha lá, eu já deixei um espaço que tinha a altura de um tefach e o tamanho, a área de uma sucá, e aí eu fui colocando em cima, então na hora que eu coloquei isso já como shar, eu já coloquei isso com o nome de shar, porque isso estava cobrindo aquele buraquinho. Então, embora o buraquinho não tinha altura suficiente, já que a palha foi colocada com o nome de cobertura, com o nome de shar, mesmo que as paredes só foram completadas depois, está kasher, porque já existia o início da parede. Já existia o início da parede com pelo menos um tefach na área de 7 por 7 tefachim. Então, aí vai estar kasher. Tá na minha que tem uma braita que apoia isso. A rotet bagadish da sola sukkah, areis é sukkah. Tem uma braita que diz que alguém que cava em um gadish, numa montanha de palha, para fazer disso sukkah, a sukkah está válida. Assim aparece na braita. E pergunta a Gemara, ve'anatna nem na sukkah. E pergunta a Gemara, mas espera aí, a nossa Mishnah diz que não é sukkah. Sim, então a gente tem uma contradição. Uma braita falou que é sukkah, a nossa Mishnah falou que não é sukkah. Como essas duas braitas andam juntos, a braita com a Mishnah, ela lava, então a priori não. A conclusão óbvia que a gente pode ter aqui Shmamina, que de Ravuna, Shmamina. A gente pode aprender aqui, como o Ravuna falou, que tem situações que mesmo quando eu cavo embaixo da palha, continua sendo kasher para sucar, quando a priori, como falou Ravuna, quando eu já tenho uma área de 7 por fahim, com uma altura de um tefah livre. Então, quando eu coloquei a palha em cima disso, a palha foi colocada como shar para isso. E mesmo que eu só completei as paredes depois, já que já tinha parede no começo, isso daqui está kasher. E Kaderame Leimirma, tem gente que em vez de trazer Ravuna como algo, um fato, e baseado em Ravuna explicar as duas Braitot, tem gente que segue no caminho diferente. Tem gente que perguntou a contradição, tem outra versão do estudo. Tem uma outra opinião que diz que perguntaram sobre a contradição e baseado na contradição, Ravuna falou o que ele falou. Certo? Já vamos explicar melhor a diferença. Tem gente que compara a Braita com a Mishnah. Está escrito na Mishnah, na conta de Bagada e na Sukkah. A Mishnah diz que alguém que cava na uma montanha de palha para fazer açúcar, não é sucá. Veatania reis açúcar. Mas tem uma breta que diz que é sucá. Baseado nessa contradição, a Maravuna veio, Ravuna e falou, Lokasha, kan besheyesham halal tefach bemeshech shiva, kan beshen sham halal tefach bemeshech shiva. Vem Ravuna e fala, olha, não é contraditório a Mishnah com a Braita. A Mishnah que falou que não é sucá é quando eu não tinha nenhum espaço aberto embaixo, mas quando eu tinha um espaço de 7 por 7 fachim com a altura de um tefach, e eu fui colocando a palha em cima disso, aí está kasher, aí é considerado sukkah. Ou seja, qual a diferença? De acordo com a primeira versão, Ravuna ele falou um fato. Ele falou que se eu tenho um tefach de altura com 7 por 7 tefachim abertos, e sobre isso eu coloquei a palha, está kasher. E aí a gente encontrou uma fonte na Braita que apoia a opinião de Ravuna. Ou seja, a história começa de Ravuna e a Braita serve de apoio para ele. Ravuna tinha uma cabalá da explicação da Mishnah e a Braita apoia a explicação dele. Então, é algo anterior a Ravuna, veio de uma tradição de Ravuna. De acordo com a segunda explicação, a gente encontrou uma contradição entre a Braita e a Mishnah e Ravuna foi obrigado a explicar dessa forma. Foi a única explicação que ele encontrou para explicar a Braita com a Mishnah. Mas não é tão obrigatório que o que ele está falando é correto. De acordo com a primeira versão, Ravuna tinha uma tradição de que essa é a explicação da Mishnah. O que a Mishnah disse que é inválido, que essa açúcar não serve, é só se eu não tiver 7 por 7 tefachim com altura de um tefach. Mas se eu tenho, tá kasher. Essa era a tradição para a explicação da Mishnah. De acordo com a segunda versão, Ravuna viu a Mishnah hebraica, achou uma contradição, foi obrigado a achar uma explicação, e essa é a explicação que ele achou. Então é mais fraco do que a primeira versão. Vamos lá. Próxima Mishnah.
Ameshalshel Tfanot Milemala Lemata. Alguém que estava construindo açúcar, em vez de construir a parede de baixo para cima, ele construiu de cima para baixo. O schach ele vai pôr depois, não tem problema nenhum. A pergunta é na construção da parede. Em vez de fazer a parede de baixo para cima, ele começou a fazer de cima para baixo. Milemala Lemata. Im gavô minar shoshat fachim, psulá. Se quando ele foi descendo e colocando uma tábua, mais uma, sobrou um espaço de 3 fachim para o chão, tá passul. Ou seja, não pode ter um buraco de 3 fachim embaixo da parede, certo? Em torno de 24 centímetros. Milemata lemala, se ele está construindo de baixo para cima, im gavô asrat fachim, tcherá. Na hora que eu cheguei numa altura de 10 fachim, tá kasher. Mesmo que eu tenha um espaço muito grande entre a parte de cima da parede e os rach, tá em ordem, tá kasher, certo? Não posso ter, se eu tenho uma parede de 10 fachim, acabou, já é suficiente. Os rach podem ter lá em cima. De cima para baixo, eu não posso ter um buraco de 3 fachim. Isso invalida minha açúcar, porque a parte de baixo da sucata está desconstruída. As coisas, animais podem entrar e sair. Mas se eu estou construindo de baixo para cima, cheguei na altura de 10 fachim, tá kasher. Rabi Yossi Omer, que Hashem shemilemala lemata asrat fachim, kach milemala lemata asrat fachim. Rabi Yossi fala que não. Rabi Yossi fala que do mesmo jeito que quando eu construo de baixo para cima, se eu tenho uma parede da altura de 10 fachim, tá kasher, mesmo que eu tenha um buraco muito grande até os har, de cima para baixo também. Se eu tiver uma parede de 10 fachim, se por exemplo eu tenho uma sucá de 20 fachim de altura, eu construí uma parede lá perto dos har que desce 10 fachim, e eu tenho 10 fachim aberto, não tem problema. Do mesmo jeito que de baixo para cima a minha parede tem que ter 10 fachim, assim também de cima para baixo. Se a minha parede tem 10 fachim, está kasher. Bem mais qual a discussão entre eles? Qual a discussão entre Rabi Yossi e Chachamim? Chachamim na Mishnah falaram que se eu tenho um buraco de 3 fachim, está inválido. Rabi Yossi fala que não. Se eu tenho 10 fachim de parede, está kasher. Qual a discussão? Marsavar mechitzat luya materet, o marsavar mechitzat luya ina materet. A discussão entre eles é o seguinte: quando eu tenho uma parede de 10 fachim, isso é chamado de mechitzat. Então, se ela vai do chão até a altura de 10 fachim, é uma sucá, todo mundo concorda. A pergunta é, se eu tenho uma mechitzá tluya, eu tenho uma parede de 10 fachim que é definida como mechitzá, só que ela é tluya, ela está pendurada. Será que algo pendurado matir, ou seja, é considerado como se ele fechasse a tela embaixo, e aí a minha açúcar é uma açúcar fechada, mesmo que tenha um buraco que dá para passar, eu considero como se fosse virtualmente fechada, porque a mechitzá de cima desce até lá embaixo, ou não? Ou, tá bom que eu tenho uma mechitzá lá em cima, mas a parte de baixo está tudo aberto, então isso daqui não está kasher. A priori, a Gemara quer dizer que a discussão entre eles é justamente essa. Fazendo uma pausa rapidinho. Certo, estamos de volta, agora com voz. Tananata, foi dito, aparece o seguinte na Mishnah, a gente vai tentar encontrar essa mesma discussão em outro lugar. Tananata, aparece na Mishnah o seguinte: Bor sheben shtei chatzerot. Eu tenho um buraco entre dois chatzerot, entre dois campos, dois pátios. Tem uma casa com pátio aqui, uma casa com pátio do outro lado, e tem uma muralha, um muro que separa. Na muralha tem um muro que separa entre as duas casas, e tem um poço que fica justamente no meio, entre os dois campos, embaixo do muro. Certo? Ein memalim imeina beshabat, ela em que na sala mechitzá serat fachim, ben milemala, ben milemata, ben mitoch ogno. Fala, tá na cama, fala a primeira opinião, é o seguinte, olha, se eu quiser tirar água desse poço, eu não posso. Por quê? Porque já que o poço está nos dois campos, se eu tirar água, pode ser que eu estou tirando a água que estava no poço do lado de lá do poço. Então, eu vou estar tirando a água de um lado do poço para o outro. Esse poço pertence aos dois lados, pertence aos dois campos, eu vou estar tirando do rechuto dele para o meu. E já que não tem eruva aqui entre os dois campos, entre os dois pátios, eu estou tirando de um reshut para o outro no Shabat. A não ser que eu faça uma mechitzá. Se eu fizer uma mechitzá, se eu fizer uma parede ou um muro de 10 tfachim, que ele pode estar em cima, pode estar lá em cima, pode estar embaixo, ou pode estar dentro do buraco mesmo. Lá mexané. Se ele estiver em cima, embaixo ou dentro do buraco, nas três situações, isso daqui serve de mechitzá, e aí é como se eu dividisse a água, parte desse campo, parte daquele, posso pegar água. Essa é a primeira opinião. Se tem uma mechitzá em cima, embaixo ou lá dentro, dentro do poço, tá valendo. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rashbag fala o seguinte: Beit Shammai Omrim milemala, o Beit Hillel Omrim milemata.
Beit Shammai, de acordo com o Rashbag, tem discussão. De acordo com Beit Shammai, se eu fizer lemar e lemata aqui, em cima e embaixo, aqui é dentro do poço. Se eu tenho um poço, o poço é muito fundo. Beit Shammai fala, olha, eu posso colocar uma mechitzá de 10 fachim na parte de cima do poço, mesmo que a mechitzá não chegue até lá embaixo, não chegue até a água, já é suficiente. E Beit Hillel falam que não, Beit Hillel falam que não, que a mechitzá tem que estar lá embaixo, dentro da água. Só se ela estiver dentro da água, isso daqui libera poder pegar água de um lado do campo. Sim, então a primeira opinião falou, se tiver uma ritzá, não importa onde, pode ser em cima, embaixo, dentro do poço, sempre pode tirar água. De acordo com o Rashbag, Machloket Beit Shammai Beit Hillel. De acordo com Beit Shammai, se está dentro do poço, está valendo, mesmo que não chegue até a água, está na parte de cima do poço. E Beit Hillel falam que não, tem que estar lá embaixo, dentro da água. A Marabilda fala, Rabilda, lá tem mechitzá gdolá min hakotel shebenehem. Rabilda fala, olha, o próprio kotel, o próprio muro que separa entre os dois campos serve de mechitzá. Não precisa de uma mechitzá especial para o poço. O próprio muro que separa entre os campos e passa por cima do poço já serve de separação. Certo? Assim aparece na Mishnah. Amarava Barbachan, Amarabi Yohanan, falou Rabbi Barbachan em nome de Rabbi Yohanan, baseado nessa Mishnah, Rabi Uda Beshitat Rabi Yossi Amara, de Amar Mechitzat Ruya Materet. Fala Rabbi Barbachan, olha, isso que Rabi Uda falou, que o muro que separa entre os dois campos serve de Mechitzá, ele segue a opinião de Rabi Yossi, que falou Rabi Yossi nessa Mishnah, que se eu tiver uma Mechitzá de 10 fachim, se eu tiver uma parede de 10 fachim, mesmo que ela não chegue até o chão, ela está lá em cima perto dos rar, mesmo que não chegue até o chão, está kasher. Mechitzá truya, materet, uma mechitzá que está truya, está pendurada, não chega até o chão, ela libera, ela separa duas partes, dois reshuyot, e tem dentro e fora da sukkah. Agora ela separa os dois muros. Então, Rav Barbachana quis dizer que o que Rabi Uda falou na Mishnah, que o muro que separa os campos serve de mechitzá para a água lá embaixo, segue a opinião de Rabi Yossi. Ou seja, Rabi Yossi e Rabi Uda sobre a mesma coisa. Fala Gmará veloi, e não está certo. Por quê? Lo Rabi Uda savala que Rabi Yossi, velo Rabi Yossi savala que Rabi Uda. Rabi Uda não concorda com Rabi Yossi, nem Rabi Yossi concorda com Rabi Uda. Por quê? Rabiuda, nossa que Rabiossi, Rabiuda que falou com relação a Shabat, que a Mechitzá, o muro separa a água de baixo e é permitido pegar água, ele não concorda com Rabiossi com relação a sukkah. Por quê? Aquela que a Rabiuda Atamu, que Rabiuda falou que o muro divide as águas e libera pegar nos dois campos, ela beiruvei hatzerot de Rabanan, avalacha sukkah de oraita lo, porque onde Rabiuda falou o que ele falou o que ele falou com relação a Eruvei Hatzerot de Rabanan, a proibição de tirar de um Reshut Ahid para o outro é uma proibição de Rabanan. Se eu não fiz Eruv entre dois Reshuyot Ahid, entre duas propriedades particulares, e eu quero tirar de uma para outra, é proibido Mid Rabanan. Pela Torá é proibido tirar do Reshut Ahid para o Reshut Rabim, ou do Reshut Rabim para o Reshut Ahid. Pela Torá só é proibido tirar de uma propriedade particular para uma propriedade pública, ou ao contrário. Se é de uma propriedade particular para outra, a proibição é só drabanan. Então, o que Rabi Uda falou, que uma mechitzá, ela serve para separar lá embaixo também, e está liberado, pode tirar água, é quando é uma proibição drabanan. Em proibições drabanan, ele trouxe essa permissão. Mas quando você vai falar de sukkah, a sukkah é uma mitzvah de oraita. Então, na sukkah, Rabi Uda não vai liberar. Então, Rabi Uda não concorda com Rabi Yossi. Veló Rabi Yossi marala que Rabi Uda, e Rabi Yossi também não concorda com Rabi Uda, por quê? Atkan lo que Rabi Yossi acha, ela besuká de mitratase, aval shabbat de isur skila lo. E também Rabi Yossi não concorda com Rabi Uda, porque o que Rabi Yossi permitiu na sukkah é porque sukkah é uma mitzvah tassé. Mitzvot tassé, elas são mais leves, mas Shabbat é um isur skila. A proibição de Shabbat, alguém que mechalel Shabbat, alguém que transgride o Shabbat numa proibição da Torá, é uma proibição de esquilá, certo? Ele é uma proibição que ele é chayav mitá na morte de esquilá. Ele é jogado do segundo andar, depois ele é apedrejado. Então, o Shabbat é uma coisa muito ramura, é uma coisa muito grave. Mesmo que aqui esse dino específico é um dino específico de Rabanan, Rabi Yossi fala que aqui não é, Rabi Yossi não vai ler aquele. O que Rabi Yossi liberou como Mechitzat Ruya, ele liberou em Mitzvot Aseh, mas não em proibições que tem Isur Mitá.
Então, o que Rabi Uda liberou no Shabat, ele não vai liberar na Sukkah de Rabi Yossi, e o que Rabi Yossi liberou na Sukkah, ele não vai liberar no Shabat de Rabi Uda, cada um com os seus motivos. Então, embora o que eles falaram é parecido, né, o mesmo conceito, a mesma ideia, cada um permite isso em conotações diferentes. Rabi Yossi permite isso em Sukkah, que é mitzvah de Rabanan, mitzvah tassé, e Rabi Uda permite isso com relação a Iruvei Hatzerot, que é Isur de Rabanan, mas em outros casos não vão liberar. Vem tomar, e agora se você perguntar, Masesh Nasabe Tzipora Piminasa, o que aconteceu na cidade de Tzipori, quem liberou? Na cidade de Tzipori, a Gemara vai contar a historinha, e a pergunta é, quem liberou aquilo? Lalpi Rabiossi, fala Gemara que não foi Rabiossi, Elalpi Rabishmael Rabiossi. Fala Gemara o que aconteceu lá, o que foi liberado na cidade de Tzipori, segue a opinião de Rabi Ishmael, filho de Rabi Yossi, que liberou um pouquinho mais. O que aconteceu lá? Maimase, qual a história? Dechiat Ravdim, certa vez Ravdim veio de Eretz Israel para Bavel e contou o seguinte: Pamachad shachechu velo viu Sefer Torah merev Shabbat. Certa vez, é, esqueceram de levar o Sefer Torah para o Beit Knesset Erev Shabbat. E aí chegou o Shabbat de manhã, tinham que ler no Sefer Torah, e não tinha como trazer o Sefer Torah da casa onde ele estava para a casa que era o Beit Knesset, porque tinha que passar no Reshut Rabim. E não tinha como carregar de um lugar para o outro, porque não tinha eruv. Lemachar, o que fizeram no Shabbat de manhã? Pirsu sadinim al gabe amudim, fizeram uma mechitzá feita de panos no Reshut Rabim, certo? Então imagina que você tinha uma casa desse lado, uma casa do outro lado da rua, e não tinha como atravessar a rua, porque era Reshut Rabim. Então o que fizeram? Pegaram um pano, fizeram uma mechitzá dos dois lados, para poder atravessar com o Sefer Torah. E agora esses panos não chegavam até o chão, os panos estavam no lugar alto, e lá foi liberado como se ele chegasse até o chão. Veveu o Sefer Torah, vekarubo, certo? E trouxeram o Sefer Torah e leram nele. Agora, antes de tentar entender quem falou o quê, a Gemara fala que a história não está muito compreensível. Por quê? Pirsus al-Kadatar. Será que realmente eles colocaram os panos no Shabat? Meichan enviam be Shabat. De onde você arranjou panos? Pirsu parece que alguém trouxe panos de casa, colocaram lá, fizeram uma mechitzá e transferiram, levaram o Sefer Torah de uma casa para outra. Mas de onde trouxeram os panos? Não pode carregar. Ela então, não é que realmente trouxeram os panos, ela matzus dinim pro cima, gabeia mudim, viu o Sefer Torah vekarubo. Está tratando que o quê? Está tratando que eles encontraram esses panos, ou seja, na hora que eles lembraram, a gente não trouxe o Sefer Torah para cá, foram lá fora para ver o que aconteceu e viram que alguém tinha pendurado panos, fazendo meio que uma mechitzá que liberava trazer o Sefer Torah de lá para cá. Agora, esses panos não chegavam até o chão. Esses panos, eles tinham os 10 fahim, mas não chegavam até o chão. Ou seja, a gente tinha uma mechitzá materet, e é uma proibição da Torá de Shabat. Ou seja, lá era Shabat, que queriam transferir de um lugar para o outro, e era uma proibição da Torá, porque tinha que passar pelo Reshut Rabim. Então, a priori, quem liberou isso? Rabi Yossi liberou só em Sukkah, que é mitzvah tassé, não liberou no Shabat. E Rabi Uda, que liberou no Shabat, liberou só quando são as proibições de Rabanan, e aqui era uma proibição da Torá, porque é tirar de uma casa para outra passando pelo Reshut Rabim. Então quem liberou isso? Nem Rabi Yossi, nem Rabi Uda. Respondeu a Gemara já respondeu em cima, que quem liberou isso foi Rabi Ishmael ben Rabi Yossi. E Rabi Ishmael, filho de Rabi Yossi, ele libera mechitzá truya, ele libera quando tem uma mechitzá pendurada, tanto no Shabat, quanto em proibições da Torá. Então, o que foi liberado lá foi liberado somente de acordo com a opinião de Rabi Ishmael ben Rabi Yossi. Então, paramos por aqui. Goiás.